Amém. Paz do Senhor Jesus aos amados. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 16. Leio o livro do Novo Testamento, Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 24, nós vamos ler. A igreja pode ler junto esse versículo aí? Podem ler. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, Sua palavra está sendo lida aqui na Sua casa, ó Deus, no Seu santo templo. Ó Deus, que agora o Senhor venha falar conosco, que nós possamos, ó Deus, cessar todo pensamento humano e que em nome de Jesus somente seja a Sua voz em nosso meio e o Seu entendimento em nossos corações. Fala conosco, usa nossas vidas, Pai, e seja o Espírito Santo do Senhor nos conduzir neste momento. Por honra e glória, seu bendito nome, Pai. Amém. Pode sentar. É muito interessante esse capítulo 16. Aqui nós vemos de tudo um pouco. Nós vamos ver duas coisas que aconteceram anteriormente aqui, que Mateus cita em relação aos discípulos, que é muito marcante você entender como uma coisa aconteceu depois da outra, e logo depois Jesus diz isso. A primeira coisa que aconteceu aqui, vamos voltar um pouquinho, no versículo 13 até o versículo 20, nós temos aqui um diálogo entre Jesus e os talmidim, os discípulos, sobre o que diziam a respeito de Cristo. Jesus estava começando o seu ministério, e muitas pessoas estavam ouvindo falar esse tal de Jesus, que curava, que profetizava, que falava do reino dos céus, e Jesus era totalmente diferente dos profetas e dos ensinadores, dos mestres que eles conheciam naquela época. Porque até ali então não tinha mais profeta. Houve aquele período de 400 anos no Novo Testamento ali, antes de começar aqui João Batista, que não houve nenhum profeta. O Senhor se calou por 400 anos. Quando a Bíblia fala que Deus se calou por 400 anos, quando houve esse tempo que Deus ficou sem falar com o seu povo, é porque não havia profetas. Deus falava com Israel no passado, no Velho Testamento que nós vimos, por profetas, né? Não tinha o sacerdote, ele não era usado por Deus para falar como o sacerdote é aqui na igreja hoje. O sacerdote, ele fazia os sacrifícios, o sacerdote, ele fazia as ofertas para Deus, ele conduzia o povo até Deus para poder pedir perdão pelos pecados, para poder fazer as festas. O sacerdote, ele era o organizador do templo, ele era aquele que falava com Deus, mas ele não era aquele que falava com o povo. Entendem? O sacerdote hoje na igreja, ele é um profeta. O sacerdote na igreja, ele é um profeta porque ele fala das coisas de Deus para o povo. É assim que Deus fala com o povo, através de profecia. E a profecia é o que? A Bíblia, hoje para nós. E naquela época, Deus falava com o povo através do profeta. Então por isso que teve muitos profetas no passado. Por isso que numa mesma época houveram 4, 5 profetas falando direto com o povo, para repreender o povo, para corrigir o povo. E houve esse período então, depois que acabou ali o livro de Malaquias, ali que nós encerramos ali o Velho Testamento, né? Nessa época, Deus parou de falar com o povo por 400 anos. Não houve nenhum profeta. Mesmo que houvesse sacerdote, mesmo que houvessem os ensinadores, os mestres da Torá, não havia profeta. E o primeiro profeta que ressurgiu ali foi João Batista. João Batista veio falando uma coisa que eles não estavam aceitando, um tal de Messias que chegaria, que ele começou a batizar. João Batista começou a fazer discípulos antes de Jesus. Ele começou a discipular pessoas, começou a ensinar pessoas a falar do reino dos céus, falar de coisas que ninguém estava ouvindo. Era um profeta totalmente diferente dos profetas do passado, que eles também, por incrível, não aceitaram, né? E então
chega esse Jesus, esse profeta, Jesus, que começou a falar do reino dos céus. Eles nunca tinham ouvido falar do reino do céu daquele jeito. Talvez muitos deles nem soubessem desse reino do céu. Jesus começa a falar isso, começa a falar sobre salvação, começa a falar sobre hipocrisia, começa a falar, revelar as coisas que estavam acontecendo, e aqueles homens estavam começando a ficar enraivados, alguns com raiva, outros aceitando, outros em dúvida. E aí Jesus chega nos seus discípulos e faz uma pergunta. Versículo 13, vamos começando lendo. Então, quando Yeshua entrou no território de Cesareia de Filipe, perguntou aos talmidim, aos discípulos: quem as pessoas dizem ser o filho do homem? Versículo 14: e eles disseram, alguns dizem que é Iocanã, e deve estar João, né? João Batista, Iocanã. O imersor porque ele fazia batismo por imersão, então ele era o imersor. Outros dizem que é Elias, Eliaú. Outros dizem que é Iamerraú, ou um dos profetas, Elias, Eliseu, um dos profetas. E vocês? Eles responderam, e lhes perguntou: quem dizem que eu sou? E vocês? Por que Jesus fala para os discípulos dele: e vocês? Quem diz que eu sou? Por que será que Jesus perguntou isso para os discípulos dele? Ele falou: quem eles falam que eu sou? Como se você perguntasse para uma pessoa que já soubesse quem você é, certo? Vocês sabem quem eu sou, então quem eles falam quem eu sou? Elias, João. Uns falam que você é um dos profetas, um fala que você é um agitador. E vocês? Quem vocês falam que eu sou? Talvez eles tenham ficado todo mundo quieto naquele momento, ninguém falou nada. Vocês perceberam que ninguém deu resposta? O que eles falaram? Quem diz que eu sou? Então Simão Cefas. Espera aí, então só Simão falou, somente Pedro falou. Todos eles ficaram quietos. Agora o que eu te pergunto: os discípulos sabiam quem Jesus era de fato? Ou eles não aceitavam que Jesus era de fato? E hoje a igreja sabe quem Jesus é de fato, ou não aceita quem Jesus é de fato? Porque teve que Deus, através do Espírito Santo dele, revelar para Simão quem era Jesus. Ele teve que revelar, porque Simão também não sabia quem era Jesus. Não é isso que nós entendemos aqui? Eles ainda estavam pensando quem que era Jesus. Eles ainda estavam entendendo quem era Jesus. Por mais que junto com Cristo eles estivessem vendo multiplicações, eles estivessem vendo cura, eles estivessem vendo pessoas sendo mudadas, enfermos, coxos levantando, cegos sendo curados, e coisas maravilhosas que nem os profetas muitas vezes não faziam, era raro quando isso acontecia. E esse Jesus operando milagres, maravilhas, ele fala: quem eu sou? A resposta que eles deviam dar: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não é isso que eles tinham que falar, porque Jesus falava isso. Mas então quer dizer que talvez eles não estivessem ainda aceitando isso. Tinham coisas que Jesus falava que eles não aceitavam. Nós vamos ver uma dessas aqui. É por isso que eu sempre falo isso aí. Quando Pedro falou que os outros negariam, mas ele não negaria, aí Jesus falou para ele: quando você se converter. Porque Pedro não era convertido. Cefas, quando você se converter, você confirma você, a sua fé e a fé dos seus irmãos. Então eles ainda não tinham convertido, eles ainda não tinham entendido de fato quem era Jesus. Eles ainda talvez não tivessem aceitado quem era Jesus ainda. Então Pedro diz: você é o Messias, o Filho do Deus vivo. Simão Bar Iocanã. Jesus lhe disse: quão abençoado você é, porque nenhum ser humano lhe revelou isto, de forma nenhuma, mas sim o meu Pai no céu. Então Jesus entendeu e viu que a revelação não era dele, e ninguém tinha falado isso para ele, mas era o próprio Deus que tinha mostrado para Pedro que ele de fato era o filho dele.
Isso porque anteriormente no batismo dele, se vocês lembram bem, abriu o céu, veio o Espírito Santo como uma pomba, e Deus fala com uma voz audível, todo mundo escutou: "Este é meu filho, a quem me compraz, em quem eu tenho meu prazer." Deus falou, eles ouviram, eles estavam, as pessoas todas estavam lá ouvindo. João ouviu, e depois que João foi para a cadeia, João pergunta para os discípulos: "Viu? E aí, aquele Jesus lá, meu primo, ele de fato é quem ele falou que ele era?" Mandaram perguntar para Jesus. Ele mandou eles lá perguntar para Jesus: "Vai lá na prisão e fala lá para o meu primo, lá para João Batista, que os cegos veem, que os coxos andam, que os espíritos são repelidos. Fala para o incrédulo lá que, se ele não entendeu ainda, eu sou realmente o Filho de Deus." Isso porque ele viu. Então olhe como que é a fé das pessoas. E você acha que hoje é diferente? Hoje está ficando pior. Eu vi uma pesquisa ali que passou na televisão, que falou que as igrejas evangélicas aumentaram para 25% do Brasil. E eu fico contente com isso. Tem que crescer, né? De uma outra religião diminuiu bastante, o evangélico aumentou bastante. E é muito bom isso, porque quanto mais a palavra é falada, mais cresce o reino de Deus. E como nós já vimos esse episódio na Bíblia, né? Eles falaram, foi para Paulo, né? Paulo, estão falando lá em nome de... Foi para Paulo isso, né? Estão falando em nome de Deus, estão falando de Jesus por aí, sem nós termos... Eles não são dos nossos discípulos, eles não são dos nossos. O que o senhor quer que faça? Quer que impeça eles de falar? Não, jamais. Se eles não são contra nós, eles são por nós. Então, está crescendo, deixa crescer, que cresça mais ainda. A única preocupação minha com isso é que qualidade de evangélico está saindo por aí. É a minha única preocupação. Porque se nessa época aqui, João vendo Jesus, da família de Jesus, os discípulos andando dia após dia com Jesus, vendo os milagres que Jesus fazia, as coisas maravilhosas que ele fazia, ainda duvidavam, ainda tinham pouca fé, ainda tinha pouca instrução, por mais que tivesse sido ensinado, parece que o negócio não entrava na cabeça deles. E o que acontece hoje? Que espiritualidade está tendo os líderes hoje? Que devoção, que fé que está tendo os líderes hoje? Tem gente que é admirável, nos tempos que nós estamos, é admirável, pessoas que têm uma fé enorme, têm a palavra convicção, ensinam em verdade o Espírito, mas muita gente também está deixando a desejar pelo Evangelho. E continuando, aqui deixando então o restante dos versículos aqui, porque não é o assunto que nós vamos entrar. Agora nós vamos para o versículo 21. Do 21 em diante, eu vou ler. Naquele momento em diante, Jesus começou a explicar aos talmidim que ele deveria ir a Jerusalém, e sofrer muito nas mãos dos anciãos, dos principais Kohanim e dos mestres da Torá, e que deveria ser condenado à morte, mas que no terceiro dia seria trazido à vida. Aí o mesmo homem que tinha recebido uma revelação de Deus, recebeu uma revelação do diabo. Meu Deus do céu, olha só que episódio que aconteceu aqui. Isso aqui foi praticamente em seguida, porque fala naqueles dias, daquele momento em diante, não foi depois, não foi exatamente no mesmo dia. Então, ali, Pedro tinha recebido de Deus uma revelação de que Jesus de fato era o Filho dele, Cristo, Filho do Deus vivo. E agora Pedro fala assim, então Kefa chamando-o à parte, ele não falou no meio de tudo, começou a repreendê-lo, dizendo, Jesus foi repreendido por Pedro aqui, e ele falou, Deus não permita, Senhor, isso não vai acontecer de jeito nenhum.
Aí Jesus dá uma resposta bonita para ele, que fala assim: mas Jesus deu as costas a Quefa e disse: para trás de mim, Satanás, você é um obstáculo no meu caminho, porque o seu pensamento reflete a perspectiva humana e não a de Deus. Então ele tinha falado agora há pouquinho para Pedro: não foi o homem que te revelou, mas foi Deus. Agora ele fala: essa perspectiva é humana e não de Deus. Para trás de mim, Satanás. Porque quem não queria que Jesus morresse e ressuscitasse pelos nossos pecados era o diabo. Isso aqui foi uma intervenção maligna nos pensamentos de Pedro. É por isso que Jesus fala para Pedro: Pedro, eu roguei ao Pai para que Ele proteja e guarde a sua vida, porque o diabo, ele circunda a tua vida, ele fica em volta de você, ciranda você, para te peneirar, para acabar com você, para te diminuir, para acabar com a sua obra, porque Pedro seria o fundador da igreja, é ele que começaria ali. Nos versículos que nós não lemos ali, no versículo 19 ao 20, vocês vão ver isso. Então, isso foi uma intervenção do diabo. Satanás, para longe de mim, porque Jesus precisava, por mais que isso ia doer para eles, e eles iam sentir isso, ele precisava morrer, e ele precisava também ressuscitar, senão não cumpriria aquilo que ele veio fazer. Ele veio para isso, ele veio para ensinar, para falar, para dar exemplo, curar e mostrar os sinais, para comprovar, e a função dele era morrer e ressuscitar. Era isso que ele veio fazer. E aí nós voltamos no versículo que nós começamos a ler, né? No início da pregação aqui. Só que eu vou ler aqui, depois nós vamos lá para Lucas e vamos ver a diferença. Então Jesus disse aos talmidim: se alguém quiser me seguir, deve dizer não a si mesmo, tomar a sua estaca de execução, né? A tradução SUS fala cruz, e vir atrás de mim. Agora nós vamos abrir lá em Lucas 9 e vamos ler o versículo 23. A igreja lê junto o versículo 23. Vamos lá, todo mundo acha aí? Agora Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículo 23. Acharam? Amém, amém. Então vamos lá. 1, 2, 3. Minha tradução fala uma coisinha diferente, então disse a todos: se alguém quiser me seguir, terá de dizer não a si mesmo, tomar diariamente a sua cruz, a sua estaca de execução, e continuar a me seguir. Viu a diferencinha de Mateus para Lucas? Ele fala simplesmente para tomar a cruz e seguir, e aqui ele fala dia após dia, diariamente, cada dia. Isso aqui muda tudo, porque isso aqui é um esfrega na cara de muito crente que acha que pode fazer o que quer. Aqui ele fala dia após dia, e tomar a cruz é viver o que Jesus viveu, e viver o que Jesus viveu é aquilo que eu falei, é uma vida de autonegação, como ele fala aqui, negar-se a si mesmo, dizer não às próprias vontades, deixar de fazer o que você quer, acordar de manhã para poder buscar a Deus, acordar de madrugada para ler a Bíblia, orar por pessoas que você não ama, que você não gosta, muitas vezes levar tapa na cara como Jesus levou, e deixar por isso mesmo, sem se embrutecer com as pessoas, às vezes literalmente, não só figurativamente, e dia após dia tomar a sua cruz e seguir a Cristo. E tomar a cruz nunca é fácil, porque se fosse fácil não estaria escrito aqui estaca de execução, onde você é executado.
onde as pessoas morriam. E a cruz, na época, é a forma mais humilhante que tinha de ser morto. Era morte para bandido, era morte para quem roubava, para quem matava, era morte para gente ruim. Jesus morreu numa morte dessa, de humilhação. Cruz era para isso. Acho que até em ser enforcado era mais digno de ser crucificado. Era uma morte romana, né? Isso era de Roma. Então, ele fala para você, todos os dias, acordar e lembrar que você tem que tomar sua cruz de crente e seguir a Cristo, dia após dia. E é isso que a igreja que está crescendo precisa entender e aprender. Que evangelho não é essa brincadeira de pensar que vai ficar rico, de pensar que é filho do rei, de pensar isso, pensar aquilo, porque Jesus era filho do rei e nasceu numa manjedoura, numa família pobre, não foi chamado de rei, foi chamado de rei sim. Esse aí é o rei dos judeus, de forma irônica e sarcástica. Ganhou uma coroa de espinhos. Então, ele foi rei, filho do rei. E se nós seguimos a Cristo, temos que imitar ele, né? Filho do rei, que também toma uma coroa de espinho, que segue em mansidão, que vive de forma humilde, não pisando em ninguém, ouvindo todo mundo, sabendo repreender segundo a palavra, porque aí você tem autoridade para repreender se for segundo a palavra, mas imitando aquele que deixou para nós imitarmos tudo que ele deixou para nós. E é o que ele fala em seguida aqui, é o mais importante para nossas vidas. Pois quem tentar salvar a vida a destruirá, mas aquele que perder a vida por minha causa a salvará. Perder a vida aqui ele não está falando para se matar. Na época houveram mártires. Na época e até pouco tempo atrás houveram, e ainda há muitos martírios pelo Evangelho, morrer por causa de Cristo. Mas aqui que ele fala, o que ele fala aqui realmente é para a pessoa perder as vontades, crucificar os desejos dele, deixar de fazer aquilo que você ama, aquilo que você gosta, muitas vezes vícios, para poder seguir a obra perfeita de Cristo, o caminho santo de Deus, que é difícil. Qual o benefício de ganhar o mundo inteiro, mas destruir ou perder a si mesmo? Porque no final tudo vai passar. Não adianta você ganhar o mundo inteiro, ganhar horrores de dinheiro e ganhar fama e sucesso. Um dia a pessoa fica doente e um dia ela morre, e se ela for para o inferno, a separação de Deus é eterna e o sofrimento é eterno. Mas se você for para junto de Deus, não importa nada daquilo que você viveu aqui, porque tudo já passou, mas a eternidade é com Cristo. Glória a Deus pela sua vida, e que você tenha ouvido a voz de Deus e tenha falado a cada um de nós. Paz do Senhor.